Diana, uma boa noite a todos, às nossas irmãs e aos nossos irmãos de Portugal, especialmente às companheiras e companheiros de Viseu, a quem eu agradeço em seu nome, Diana, o convite muito honroso e a oportunidade de conduzir essas reflexões sobre o Natal com Jesus nesse tempo tão desafiador que nós vivemos no auge da transição planetária. É bom lembrar que a vinda do Cristo ao orbe foi marcada por desafios também gigantescos. De um lado, a truculência do rei Herodes, que havia determinado a matança de inúmeras crianças na tentativa de interromper o trabalho extraordinário que o Cristo planejava com a sua vinda. Havia também os desmandos do poder e da política romana. O mundo estava mergulhado numa série de sofrimentos e desafios, e, no entanto, a presença do Cristo no planeta, o seu nascimento, é marcado simbolicamente, metaforicamente, por uma luminosa estrela, por pastores, magos, reis, que se dirigem àquele local agreste, no seio da natureza, para receber o mestre incomparável, o guia e modelo da humanidade. Portanto, a vinda de Jesus é um símbolo de esperança. E mesmo considerando a crise da cruz, os desafios, os sofrimentos e as dores que a crucificação impôs ao coração dos discípulos e ao coração do próprio Mestre, nós temos que reconhecer que o Evangelho se encerra numa manhã ensolarada de domingo, com o Mestre anunciando a Maria de Magdala a imortalidade da alma, a vitória do espírito imortal sobre as misérias e aflições da vida corporal. O próprio Mestre nos diria: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a sua trajetória da manjedoura, da estrela de Belém, ao domingo ensolarado, com a notícia da imortalidade da alma, é, na verdade, a grande lição da esperança do nosso guia e modelo na regeneração humana. A Terra também caminha para um processo de regeneração planetária. É certo que estamos enfrentando muitas dores, é certo que muitos desafios ainda nos aguardam. Porque outra não é a função da escola terrena do que purificar nossas almas e nos habilitar para voos mais altos na espiritualidade sublime. Nós estamos encarnados num trabalho profundo de educação dos nossos espíritos, de regeneração do nosso destino e de construção de um futuro espiritual promissor. Não podemos nos esquecer disso. A Terra ainda não é uma estância de repouso. A Terra ainda não é um Éden paradisíaco, morada de espíritos puros e celestes. A Terra é a habitação de espíritos humanos em luta com as suas imperfeições, em luta com as suas más inclinações. Em suma, a Terra é moradia de espíritos em processo de educação espiritual. Portanto, devemos esperar dificuldades, desafios, provas e expiações, porque são esses os recursos da pedagogia divina para o aprimoramento da nossa alma. Então, nesse início, nós queremos destacar
essa tônica de esperança que constitui um arco da chegada do Mestre até a sua despedida. A mensagem do Evangelho, ainda que no final dela tenha uma cruz, ela é, no fundo, uma mensagem de esperança, porque até mesmo a cruz foi superada pelas forças espirituais do Mestre e pela demonstração da imortalidade e da superação de todas aquelas dificuldades no momento em que ele se apresenta aos discípulos, reunidos, temerosos, dolorosos, melancólicos, e ele simplesmente diz: a paz seja convosco. O Evangelho é mensagem de alegria, é mensagem de esperança, porque somos espíritos imortais caminhando para a felicidade suprema. Podemos encontrar percalços, mas sabemos, com certeza, o destino que nos aguarda. Para falar da importância do Natal, que no fundo é falar da importância da presença do Mestre entre nós, eu me recordo de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Mensagem que está inserida na obra intitulada A Luz da Oração. Essa mensagem se chama Rogativa de Natal. E Emmanuel nos diz, com muita precisão, numa síntese maravilhosa, que quando Jesus chegou à Terra, através dos panos singelos da manjedoura, ele encontrou o mundo dominado por sombras espessas, por sombras intensas, o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão. A escravidão representava a sombra humana sobre a bênção do trabalho. Mas ele encontrou também sombras na justiça, em forma de crueldade. Os juízes, os administradores públicos, os homens responsáveis pela direção da sociedade se entregavam à crueldade, ao desmando, ao abuso de poder, mergulhando a justiça, a equidade na mais profunda sombra. Mas havia também sombras no templo, na forma de fanatismo religioso, fundamentalismo, crueldade religiosa. Até mesmo o templo da fé estava mergulhado nas sombras. Havia também sombras na governança, em forma de tirania. A tirania era estimulada e aplaudida. Os mais violentos, os mais astutos, os mais poderosos eram admirados e recebiam estátuas e homenagem. Sombras na governança. Havia também sombras na mente do povo, na forma de ignorância e miséria. A ignorância produzindo ignorância e conduzindo à miséria. Não somente a miséria material, mas, sobretudo, a miséria moral, que é sempre fruto da ignorância, especialmente da ignorância da dimensão espiritual do nosso ser. No entanto, pouco a pouco, desde a chegada de Jesus, ao clarão da infinita bondade do Mestre, quebraram-se as algemas da escravidão aos poucos. Aos poucos, transformou-se a crueldade e nós atingimos a era dos direitos humanos, da equidade e da justiça, enquanto ideal. Mudou-se o fanatismo em fé raciocinada. Converteu-se a tirania em administração responsável, ponderada, transparente e justa. E, gradualmente, a ignorância e a miséria
vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade, inspirados no exemplo e nos ensinos de Jesus. É claro, há muito ainda por fazer, há muito ainda a conquistar. Essa luz, esse clarão, ainda não atingiu todas as latitudes do orbe, mas é preciso reconhecer que muito já progredimos. Se compararmos a história do primeiro século à nossa história atual, pelo menos nos dias de hoje, embora não tenhamos ainda concretizado essas luzes, pelo menos já ansiamos por ela. Pelo menos já buscamos essas luzes na forma de ideal. Ideal individual e ideal da sociedade organizada. No entanto, diz Emmanuel, ainda sobram trevas no amor. Trevas em forma de egoísmo. O egoísmo expressando essa sombra espessa no coração humano, não permitindo ainda que a obra da solidariedade e da caridade se façam presente no mundo inteiro. Portanto, temos ainda o egoísmo no lar, o egoísmo no afeto, o egoísmo até mesmo na caridade, porque praticamos a caridade apenas com relação àqueles que concordam conosco, apenas com aqueles que são do nosso grupo, excluindo aqueles que pensam de modo diferente. Egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. E Emmanuel conclui, então, essa belíssima mensagem, rogando a Jesus do seguinte modo: Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos os reflexos de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos a pura fraternidade, a nossa ressurreição para sempre. Ressurreição aqui como uma metáfora da pureza da alma, porque o espírito, ao se tornar puro, que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Essa foi a resposta obtida por Allan Kardec. Então, aqui Emmanuel termina apontando para esse grande futuro de todos nós, o momento da purificação das nossas almas, em que não mais necessitaremos das experiências materiais e grosseiras da carne. Até lá, no entanto, precisamos voltar os nossos olhos. E o Natal é esse convite. O Natal é um chamamento espiritual para que possamos voltar o nosso olhar para esse modelo e guia da humanidade. Para que possamos focar nossa atenção, nossos sentimentos e nosso raciocínio nos ensinos e nos exemplos imortais deixados pelo Mestre. A mensagem de Jesus continua atual nos dias de hoje. Quanto sofrimento nós provocamos por conta do egoísmo, um egoísmo feroz, um egoísmo que gera o preconceito, egoísmo que gera o fanatismo religioso, egoísmo que gera o fanatismo político, as dissensões políticas, egoísmo que gera os conflitos e as dissensões sociais, egoísmo que gera a miséria, a pobreza e a fome, egoísmo que gera violência, violência nas vias públicas, nas ruas,
violência dentro dos lares, violência nas relações de trabalho, violência que se espalha como uma erva daninha por todas as instituições públicas e privadas. Tudo fruto do egoísmo. Essa grande chaga da humanidade. E ao lado do egoísmo, o orgulho. O orgulho que não nos permite reconhecer o valor do próximo, a missão do próximo, o propósito da encarnação de cada indivíduo do planeta. Não há um encarnado que não traga uma tarefa. A começar, a tarefa do seu próprio aperfeiçoamento. E em seguida, a tarefa de auxiliar aqueles que estão vinculados a ele. Aqueles que nasceram sob a sua responsabilidade. Todos nós encarnamos com tarefas definidas e prestaremos contas de todas essas obrigações, de tudo isso que foi depositado em nossas mãos. Mas o orgulho nos impede de reconhecer o valor do outro, a importância do outro. O orgulho nos impede de enxergar nossas próprias limitações, nossas dificuldades, nossos empecilhos, nossa cegueira. E isso dificulta o progresso, o aprimoramento. Isso dificulta até mesmo a compreensão dos ensinos do Mestre. Porque alguém que se considere muito acima da média humana, alguém que se considere o melhor das criaturas humanas, dificilmente essa criatura estará aberta a aprender algo. Dificilmente essa pessoa estará aberta a beber nas fontes do ensino de Jesus, a beber na fonte da sua exemplificação. Então, essas duas chagas precisam ser iluminadas, precisam ser tratadas, curadas, com os bálsamos da lição de Jesus. A vinda de Jesus teve um propósito evolutivo claro. Jesus veio estabelecer na Terra um novo padrão moral, um novo padrão de conduta. E todas as noites de Natal, quando nos reunimos para comemorar a data de nascimento do Mestre, é para essas realidades que o nosso coração deveria se voltar. É para essas reflexões que a nossa mente deveria se voltar. Muitas vezes, nós vivemos um Natal. Pode até ser um Natal próspero. Pode até ser um Natal farto. Mas, muitas vezes, um Natal sem Jesus. Um Natal em que o Espírito do Cristo está ausente. Um Natal em que o foco são as nossas criações, muitas vezes egoístas, muitas vezes orgulhosas. E o grande aniversariante, o grande foco da comemoração fica em segundo plano. Por isso eu me recordo de uma prece belíssima, psicografada por Francisco Cândido Xavier e assinada pelo espírito Carmen Sinira. Essa prece se chama Súplica de Natal. Está também no livro A Luz da Oração. Carmen Sinira diz assim: Senhor, tu que deixaste a rutilante esfera, em que reina a beleza e em que fulgura a glória, acolhendo-te humilde,
à palha merencória do mundo estranho e hostil em que a sombra ainda impera. Tu que por santo amor deixaste a primavera, da luz que te consagra o poder e a vitória, enlaçando na terra o inverno, a lama e a escória dos que gemem na dor implacável e austera. Sustenta-me na volta à escura estrelaria da carne que me espera em noite rude e fria, para ensinar-me agora a senda do amor puro. E que eu possa, em teu nome, abraçar, renovada, a redentora cruz de minha nova estrada, alcançando contigo a ascensão do futuro. Então, bonita mensagem em que o Espírito Carmen Sinira revela os desafios da encarnação, os desafios de estar na vida corporal, os desafios de enfrentar as provas e as expiações que nos dizem respeito. Lembramos também de uma mensagem de Humberto de Campos, irmão X, que está também no livro À Luz da Oração, e que se chama Glória do Natal. Nessa mensagem, Humberto de Campos faz referência a todos os grandes vultos do passado e do tempo de Jesus. Ele cita imperadores, poetas, literatos, políticos, religiosos, todos passaram pela Terra, embora tenham deixado contribuições valiosas, na maioria marcaram a sua passagem pelo orbe com as sombras da ignorância, da violência, do egoísmo, do orgulho. No entanto, quando nós examinamos a vida do Mestre, quando examinamos a vida de Jesus, nós vamos reconhecer dois aspectos na figura do Cristo. E isso, graças à luz da doutrina espírita, nós podemos observar. A doutrina espírita nos ensina que no encarnado nós podemos distinguir o corpo, as condições sociais, as condições referentes à vida corporal, de um lado, e de outro, o espírito imortal encarnado naquele corpo. O espírito imortal que não tem nacionalidade, língua, etnia. O espírito imortal que é criatura de Deus, que está temporariamente em uma cultura, em um país, em um corpo, falando uma língua, vivendo num tempo, mas que não se circunscreve àquele tempo. Espírito imortal que já viveu inúmeras experiências, que já passou por diversas civilizações, que já viveu em diversas épocas e que se dirige a aspectos mais sublimes da evolução. O espírito imortal, que é o grande peregrino em processo de aprimoramento e aperfeiçoamento. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos destacar o homem Jesus, o ser humano, que nasceu naquela região da Judéia, num tempo específico, viveu numa época específica, ao lado de outras criaturas, em uma conjuntura política, econômica, social. Esse é o homem Jesus. E se nós nos voltarmos apenas para esses aspectos que dizem respeito ao Cristo humano, ao Verbo encarnado, nós vamos perceber
que ainda assim Jesus se destacou. O seu exemplo, os seus ensinos, aquilo que ele falava, a maneira como ele se comportava, já o coloca na galeria dos maiores da humanidade. Basta pensar que com seu nascimento, ele divide a história ocidental em antes e depois dele. Se nós examinarmos apenas o aspecto humano de Jesus, já é grandioso, já é sublime. O seu ensino perpassa os séculos. As suas lições são objeto de estudo de filósofos, de religiosos, de pensadores, de especialistas e até de cientistas, de literatos. Uma figura ímpar, uma figura que se destaca na história da humanidade. No entanto, a doutrina espírita nos fornece lentes ainda mais poderosas. Com o auxílio do ensino dos espíritos, nós enxergamos, para além da pessoa humana de Jesus, para além do encarnado, o espírito imortal, o espírito extraordinário que ele representa. Allan Kardec, no 2º capítulo da sua obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, destaca que no mundo espiritual, Jesus é detentor de uma realeza, de uma nobreza intelecto-moral. Sua evolução espiritual é tão extraordinária que ele é o guia e modelo de toda a humanidade terrena. Toda a humanidade terrena. Ele dirige a evolução planetária. Portanto, não se trata de um espírito da nossa hierarquia espiritual. Não se trata de um espírito com as nossas condições. Trata-se de um espírito do mais alto grau de pureza, do mais alto grau de aperfeiçoamento. Um espírito que está muito além em matéria de evolução, em matéria de aprimoramento espiritual. E que, por conta disso, está credenciado a conduzir a nossa evolução. Então, com as luzes da doutrina espírita, nós temos o privilégio de poder enxergar, de poder admirar a dimensão espiritual de Jesus, a sua ascendência espiritual. E é na obra de Francisco Cândido Xavier que essa ascendência espiritual do Cristo é revelada em toda a sua grandeza. O benfeitor Emmanuel inicia o livro A Caminho da Luz dizendo que uma comunidade de espíritos puros, de Cristos, eleitos pelo Todo-Poderoso, governa todo o sistema solar. Essa comunidade dirige o sistema. E um dos membros dessa comunidade é Jesus, responsável direto pela governança espiritual da Terra. Ele é membro da comunidade e dirige a Terra. Claro, com o auxílio de toda essa comunidade de espíritos crísticos. Na Revista Espírita de 1868, fevereiro de 1868, num conjunto de mensagens intitulados Os Messias do Espiritismo, os espíritos esclarecem a Kardec o que é um Cristo. E eles dizem assim: chegados ao mais alto grau da escala dos espíritos puros estão os Cristos, eleitos pelo Senhor da vida para executar a sua vontade soberana, confirmando na mesma direção do que dirá Emmanuel. André Luiz, na obra
evolução em dois mundos, destaca de uma maneira diferente, mas dizendo a mesma coisa, que esses espíritos de altíssima hierarquia, chamados de co-criadores em plano maior, são eles os responsáveis pela formação dos orbes, pela formação dos sistemas solares, das galáxias. São eles que executam a vontade divina na criação infinita. Jesus é um desses co-criadores em plano maior, o que por si só revela a sua grandeza espiritual, a sua ascendência espiritual. E é esse espírito que, saindo das altas esferas em que ele reside, dos mundos celestes, morada dos espíritos puros, vem até nós, encarna, ombreia conosco, enfrenta a condição humana, as limitações e vicissitudes da vida corporal, para nos deixar um legado para representar aos filhos da terra um guia. Ele se torna guia e se torna modelo da humanidade. Com esse gesto de extrema caridade, de extrema bondade, ele se torna uma referência para a evolução humana. E é dessas esferas sublimes que ele está no leme, que ele dirige a evolução planetária. E mesmo agora, nesses momentos tormentosos de pandemia, de quarentena, em que vivemos talvez, provavelmente, o auge da transição planetária, nós nos voltamos para a lição de Jesus, porque no Evangelho de Mateus, capítulos 25, 26 e 27, Jesus, há 2000 anos atrás, nos advertiu, nos avisou que viveríamos exatamente o que estamos vivendo. O seu carinho, o seu cuidado para com todos nós era tão grande que ele nos advertiu com tamanha antecedência, mostrando que não há improviso, que nada do que está acontecendo é aleatório, nada está acontecendo ao acaso. Tudo é fruto de uma lei sublime de causa e efeito. A Terra passa por um momento de avaliação, passa por um momento de transição, de domar suas más inclinações, de adquirir autodomínio, de espíritos que estão em busca de diminuir o seu egoísmo e o seu orgulho e desenvolver a sua caridade. Portanto, o Cristo está no leme, ele dirige essa embarcação. Ele já nos advertira que enfrentaríamos essa tempestade. Nos avisou com 2000 anos de antecedência. Portanto, devemos seguir o seu próprio conselho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Agora é o momento de confiarmos. Confiarmos na direção desse governador espiritual. Confiarmos na firmeza das suas determinações. Confiarmos no amor, na misericórdia e na sabedoria desses seres que cooperam com Deus na evolução planetária e na evolução de cada um de nós que estagia nesse plano. Com essa confiança, com essa esperança, nós gostaríamos de encerrar a nossa fala, desejando um Feliz Natal. Um Natal diferente, um Natal peculiar, sui generis, um Natal em que nós
vamos viver uma profunda reflexão. Um Natal, talvez, em que Jesus seja o convidado principal. Um Natal com Jesus. E desejamos a todos de Viseu, a todas as irmãs e irmãos de Portugal, um ano repleto de esperanças espirituais. Um novo ano que possa trazer a todos nós oportunidades de crescimento, oportunidades de refazimento, oportunidade de desenvolvimento espiritual para todos nós. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nós devolvemos a palavra à nossa anfitriã, Diana, a quem agradecemos de todo o coração a confiança depositada e o honroso convite para participar de uma data tão importante na comemoração dessa casa espírita que presta um serviço extraordinário em Viseu. Muito obrigado, Diana. Eu vou recitar uma prece do Espírito Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier, chamada Oração de Natal. Rei divino na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime, emoldurada de melodias celestes? Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando, de algum modo, na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de teus passos, e pedias compaixão, porque não nos buscava por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno, onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a claridade do perdão, onde a noite do ódio assegurava o império do crime, e ensinaste-nos a servir e a morrer, para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade do nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência. E deixa-nos entoar o cântico dos pastores, quando repetia, em prantos jubilosos, a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Obrigado, Senhor.